Graça e paz, igreja. Como que vocês estão? Eu não estou cansada, eu estou impactada. Eu estou impactada com o que eu vivi durante 4 dias deste final de semana. Muito impactada. E o que é depender realmente, a dependência de Deus, né? Nós tivemos aqui um debate também que foi muito bom. E a gente ouviu o Ronaldo, a gente viu o Marcos, que é da Jocum, o Ronaldo, que é da Kadosh, e o tempo de comunhão que a gente teve com eles também, né, pastor? É assim, é impactante. E aí, o que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, onde está a minha dependência? Onde está a minha dependência? E a palavra que o Senhor tem me falado nesses últimos dias vai estar lá em Êxodo 17. Nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11, o 12. Amém? Assentado mesmo, vamos prestar atenção no que diz a palavra do Senhor, que diz assim: Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos de um lado e o outro do outro lado, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E interessante é que nesse versículo 14 que eu vou ler, não ia ler, mas vou ler. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Ó Pai, que eu seja um canal do Senhor para entregar aquilo que o Senhor tem me falado nesses dias, através desta atitude ali de Josué, de Moisés, de Hur e de Arão, Pai. Sobre a dependência, Pai. Senhor, que este recado seja entregue conforme a tua vontade. Em casa nós preparamos, entramos no nosso secreto com o Senhor nos fala, o Senhor nos revela, mas que da mesma forma, Pai, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo na minha vida, que diminua eu, Pai, que diminua eu, mas que tu cresça, Pai, que tu cresça através da palavra rema, que é a palavra do Senhor, e que minha vida seja um canal do Senhor nesta noite, ó Pai, para entregar este recado ao Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Não conforme eu queira, mas conforme o Senhor quer, em nome de Jesus. Porque, Pai, se eu estou aqui nesta noite, é porque o Senhor veio na minha frente. Porque eu tenho te pedido, Pai, aonde eu for, que o Senhor esteja diante de mim, para que eu possa fazer segundo a tua vontade, e não a minha, Pai, em nome de Jesus. Amém? Só posso dizer a você, sabe, irmãos, que aquela menina, aquela mulher, aquela, né, a pentecostal, digamos assim, né? Eu fui muito confrontada, e estudando a palavra do Senhor também, o Senhor me trouxe Moisés e Hur, e aí eu estava pesquisando, né, lá no meu secreto, e o Senhor me falou muito sobre essa atitude. Mas nos capítulos anteriores de Êxodo, quem não conhece o livro de Êxodo, Êxodo é saída, é quando o povo de Israel foi liberto de um cativeiro de 400 anos.
E nos capítulos anteriores aqui, a gente começando assim no 14, né? E para quem é um bom leitor da palavra, a gente não precisa de falar muito. Mas nós sabemos que foi uma história muito linda do que Deus fez diante deste povo de Israel, o amor de Deus para com este povo, né? E temos aí a passagem deles pelo Mar Vermelho, ali também é onde os egípcios pereceram no mar por perseguir este povo, após a libertação deles ali do Egito, de serem livres. Nós lemos também que Miriam e as mulheres, após a travessia, elas cantaram ao Senhor com tamborim, com danças. Tem o cântico de Moisés no capítulo 15, e em seguida, né, temos as mulheres ali louvando ao Senhor. Moisés também, quando eles chegam ali em Mara, nessa caminhada no deserto, ali eles chegam e as águas ali eram amargas, o povo já estavam sedentos de água, né? A sede já era maior do que eles por causa do deserto. E ali Moisés, através da ordenança do Senhor, ali a água é transformada em água doce, o povo ali é saciado da sua sede. Depois manda Deus o maná e as cordizes. Mas este povo ainda continua reclamando. Vendo tudo o que Deus fez, vendo os egípcios perecendo, Deus providenciando comida, o Senhor transformando águas amargas em água doce, o Senhor mandando um maná, mas esse povo sempre reclamando. Eles ali não estavam satisfeitos com nada. Eles estavam deixando tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles contemplaram com seus olhos, é como se no próximo desafio aquilo fosse esquecido. E muitas vezes nós somos assim também. Nós falamos, eu dependo de Deus. Minha vida está nas mãos do Senhor. Mas diante da primeira adversidade, diante de uma luta, seja ela na vida conjugal, seja ela na cura, seja qualquer situação, aí a primeira coisa que a gente faz é o quê? É murmurar. E muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor e dizemos, como que este povo de Israel é um povo que foi difícil, de dura serviço. E esquecendo que nós também somos pessoas de dura serviço. Dizemos e não somos. Achamos que somos e não somos. É por isso que eu estou falando com vocês. Eu fiquei muito impactada com as mensagens, com o que eu ouvi nesses 4 dias. O que é depender de Deus, onde você não tem água doce, onde você mora numa ilha regada pelo oceano, você não tem uma água saloba, lava a cabeça 2 vezes no mês, porque tem que viajar 3h30 de nem é barco, né? Digamos que é uma canoa a motor, quando o rio, o mar, que eles têm que atravessar o oceano. E quando o mar está ruim, eles têm que, remar. E ver essas meninas louvando ao Senhor. Vocês viram o vídeo hoje? Quem segue elas? Andresa Farias. Elas louvando ao Senhor, porque na comunidade, lá na ilha, tem um poço, gente. Um poço de água saloba. E elas ali lavando as vasilhas, lindas, né? Lindas, arrumadas, felizes com o Senhor Jesus. Isso é um exemplo para nós no nosso tempo atual. Aí você vai falar, pastor, mas o que tem a ver com o que você disse em relação a Josué, a Moisés, a Ur, a Arão? Sabe, irmãos, diante de às vezes, nossas murmurações, nossas reclamações, nós abrimos portas para uma guerra espiritual na nossa vida. Porque o povo de Israel, eles estavam em deserto, mas os amalequitas sabiam que eles estavam ali por perto. E os amalequitas queriam acabar com eles, porque eles estavam avançando. Esses amalequitas para os nossos dias representam as nossas batalhas. E muitas vezes é nós que temos aberto portas para enfrentarmos batalha que nós não precisamos estar enfrentando, porque nós abandonamos aquilo que nós falamos. Nós abandonamos aquilo que nós falamos. Quando nós não vivemos, nós estamos abandonando. O Senhor Jesus nunca nos prometeu vida fácil. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós não perdêssemos o quê? O ânimo.
Eu falo de experiência própria, já passei por momentos que... Eu vou te falar um exemplo. O pastor, nessas 7 cirurgias em menos de um ano, eu chegava no hospital e falava, Senhor, eu já não estou entendendo o porquê deu aqui de novo. Esses dias para trás aconteceu de novo. Eu falei, Senhor, é o Senhor que precisa renovar as minhas forças. Porque quando você chega num bloco cirúrgico, as pessoas já te conhecem, porque elas já conhecem o pastor. Pensa. Eu falei, Deus, mas o que está acontecendo? Será que eu estou fora da sua dependência? Esse foi questionamento meu, o pastor teve o dele. Mas esse foi o meu momento com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Estou com uma filha grávida. Senhor, o que está acontecendo? Eu não vou expor o que está acontecendo. Mas eu pergunto a Deus, eu não questiono, eu pergunto a Deus. E eu não pergunto, Senhor, por quê? Eu tenho perguntado, Senhor, para quê? Porque é no para quê que eu vou ver o Senhor testificando a glória e o nome dele através da situação que estamos vivendo. Eu preciso aprender um pouquinho mais. Eu não tenho conhecimento, porque eu falo que o conhecimento eu tenho é todo dia. A todo momento eu aprendo alguma coisa. E seja ela positiva e negativa, e cabe a mim a confiar naquilo que o Senhor tem, no que é certo. Não precisamos e não podemos ser de meio termo, irmãos. E aqui esse povo enfrenta aquela guerra, mas o Senhor dá diretrizes a Moisés. Moisés manda Josué para frente de batalha. Mas Josué não estava sozinho. Ele estava com o exército, sim. Mas tinha um homem que se posicionou. E 2 homens o seguiram. Porque Arão e Hur poderiam ter ido para frente de batalha junto com Josué. Mas eles foram junto com Moisés para onde? Para o alto monte. Isso nos mostra uma fidelidade, uma dependência de Deus na oração de busca. Porque quando Moisés levantava a mão, levantar a mão é depender, é você declarar, Senhor, eu dependo do Senhor. Moisés ali levantava as mãos e o povo de Israel vencia a batalha. Quando os braços de Moisés pesavam, o povo dos amalequitas venciam. Mas olha a visão de homens visionários. Arão, juntamente com Hur, estava observando Moisés. Além de estarem orando, mas ele estava observando a atitude e a dependência de Moisés no Senhor Jesus. Então eles entenderam, aqui nós precisamos de ser apoio. Irmãos, se vocês acompanharem, eu acompanho muitas missões aí, MC Povos, Portas Abertas, e lá há uma demanda muito grande quando abro o meu Instagram. E o que nós estamos fazendo? Será que nós temos sido Arão e Hur para os missionários que estão no campo? É sério, irmãos. Eles não pedem dinheiro para o brasileiro, não para nós, não. Porque eles sabem que a igreja brasileira é uma igreja forte. Eles pedem oração. Eles não pedem nem dinheiro. Eles pedem, orem por nós. Porque nós oramos para os brasileiros. Se vocês verem certos vídeos da África, as crianças de cabecinha no pó, orando por nós. Eu falei, meu Deus. E nós não somos capazes, muitos não são capazes, de momentos de devocional, se é que faz devocional, de levantar as vozes, você abençoa aqueles missionários. Nós tivemos um testemunho da Andresa aqui, quando ela pediu, Senhor, levanta pessoas para orar por mim, que eu não estou dando conta. E nós estamos aqui, gente. Isso aqui no Brasil. Olha a África. Olha as igrejas lá na Coreia do Norte. E aqui nós vemos a atitude de Moisés, a dependência. E esse povo depende. Aqui, nossos vizinhos, nossa família, gente. Eu hoje estava tomando banho para vir para a igreja. E eu lembrei de um tempo que eu vivi dentro de uma igreja onde... vou falar. Tinha os encontros.
O pessoal ia, ficava um final de semana, mas o povo voltava. Ah, eu quero ir para a Coreia. Ah, eu quero ir não sei para onde, nos lugares mais remotos. Eu quero ir aos confins da terra. Mas a família, o pai, a mãe, o filho, o primo, não sei quem que é lá, morrendo sem Jesus. Que ide é esse? Que ide nós temos vivido? Isso me incomodou muito esses dias, pensando nos meus primos que estão no interior. Tem parte da minha parentela que são cristãos, são da Assembleia de Deus. E isso me incomodou. Sabe, irmãos? É tempo de nós nos despertarmos também. Nós somos missionários do Senhor. Mas para nós exercermos a nossa chamada, a nossa missão, seja ela nos confins da terra, seja em Samaria, seja na Judeia, onde Deus te enviar, como diz a palavra do Senhor, nós precisamos depender do Senhor. Precisamos ser bons leitores da palavra. Como você vai levar a palavra se você não a conhece? Dentro do trabalho, na faculdade, na escola, porque para ser missionário não tem idade. É entender para aquilo que o Senhor nos chamou, onde está a nossa dependência. A gente briga por tanta coisa, a gente passa tempo, né, pastor Ronaldo? Você vê tanta gente brigando, correndo de um lado para outro, como se fosse um carro de corrida, andando, correndo em velocidade. Já ouviram falar de Jesus, mas nunca se posicionaram, talvez por uma falta de testemunho meu. Talvez eu atrapalhe um vizinho meu ir para Jesus por causa de uma postura, até de um falar alto dentro da nossa casa. Você pode atrapalhar um vizinho. Eu lembro que do lado esquerdo da minha casa tinha uma família que é casa de aluguel. Tinha uma família que morou lá. Mas a mãe chamava os meninos de tanto nome feio. E era gritado, né, amor? E aí nós começamos a orar. Falou: Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dessas crianças. Os menininhos bonitinhos, tuquinho. Eu gosto muito de criança, gente, então assim, né? Que esse tuquinho mais bonitinho, sabe? Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. E aí eu trouxe isso para a minha vida. Se a gente falar muito alto dentro da nossa casa, disciplinar um filho sem paciência, a gente tem que disciplinar as crianças assim, mas com sabedoria, sabe? É depender do Senhor em todas as situações, qualquer seja a nossa situação. Senhor, eu estou dentro da minha casa, esteja comigo. Senhor, eu vou fazer isso, esteja comigo. Senhor, a minha vida é do Senhor. Se meu irmão precisa de mim, eu tenho que ser um Arão, eu tenho que ser um Ur na vida do pastor Napoleão, eu tenho que ser na vida do meu esposo, na vida das minhas filhas, para a minha geração. Eu já oro pelos meus netos, que serão casados com meus netos. Deu para entender? Já oro pela vida da Clarinha, já pela vida do Lucas, pela vida do Daniel que nem chegou. Mas eu já oro pela esposa dele. E hoje também, né? Estava lá meditando, porque a Clarinha apaixonou pela missionária. Ela fica assim: mamãe, cadê a missionária? Vovó, cadê a missionária? A missionária já foi. E aí a Andressa segurou, carregou ela no colo lá em casa, conversou com ela, falou: você quer ir comigo? De início ela falou que queria, mas depois ela falou que não queria não. Né? E assim, é a gente incultar no coração dos nossos aquilo que nós realmente somos. Será que somos dependentes? Os nossos filhos estão olhando para nós. Meus netos hoje olham para mim. Antes eu tinha 3 filhas que olhavam para mim. Hoje eu tenho 3 filhas, 3 genros e 3 netos. Olha o tamanho da minha responsabilidade. Será que eu tenho sido dentro da minha casa, assim como foi Ur e Arão para Moisés? Como tem sido a minha vida? Qual tem sido o meu propósito na minha vida aqui nesta terra? Será que quando está tudo em paz, muito tranquilo, a gente está sendo igual esse povo que só reclamava, que só murmurava? Deus dava o melhor, dava água doce, dava tudo o que eles precisavam. Mesmo assim, eles construíram um bezerro de ouro para adorar, quando Moisés subiu ao Monte Sinai. Não respeitou Arão, não respeitou a Ur, né? Moisés virou as costas e ali eles
criaram um bezerro de ouro para eles. Esse povo vivenciou tanta coisa linda, mas não vivenciaram realmente a dependência de Deus. Mas por ser um povo escolhido, Deus sempre estava dando livramento, né, pastor? O povo de Israel. E nós fomos enxertados. Olha para vocês verem que a graça nos alcançou. E muitas vezes em tudo que nós temos tido um coração, digamos, um coração mau, de não entender o que o Senhor tem para nós através de nós. Porque o Senhor, Ele não depende de nós. Mas nós temos que ser canal do Senhor, porque Ele precisa de homens e mulheres que realmente dependem dEle, porque senão nós vamos estar anulando a obra da cruz. Vocês estão entendendo? Vou concluir, irmãos. A dependência, nós precisamos de aprender. Nós precisamos de nos esforçar para nos manter firmados em Cristo através da oração, leitura da palavra, devocionais. Nós precisamos disso, irmãos. Não é levantar. Eu vou usar até uma expressão que minha mãe usava. É levantar de corpo e deitar de rabo. Mamãe sempre falava isso. É de qualquer jeito. E aí onde que a gente vai, a gente fala que é cristão. Os vizinhos sabem que você é cristão. Mas que atitude nós temos tido de cristão? Quando nós realmente termos atitude, é porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós seremos luz. Nós seremos sal. Como que está a nossa vida? É a pergunta que o Senhor me fez. Como está a sua vida, Beth? Analisa, pois, a si mesmo o homem. Paulo diz. Será que todos os dias nós temos nos analisado? Será que nós temos essa fé aqui de Moisés? Porque a guerra foi vencida. Porque tinha 2 homens, 3. Mas tinha 2 segurando os braços daquele que o braço pesou. Dependência do Senhor. E ali Moisés pede para escrever. Escrever esta história, registrar a história. Que história nós estamos gerando? Que história nós estamos deixando? Que legado eu estou deixando para a minha geração? Meus pais me deixaram um legado que alcançou o coração das minhas filhas, porque elas têm o maior orgulho de serem netas de quem foi meu pai, de quem foi minha mãe. Será que os meus netos terão orgulho? Será que nossos netos terão orgulho de mim e do pastor? Será que eu estou mostrando para os meus que a minha dependência realmente está em Deus? Será que se eu for para um campo, será que se a gente for lá para o Elvis, né, pastor? Vocês já estiveram lá? Será que nós estamos dispostos a ir? Será que estamos dispostos a ir lá para Pernambuco? Será que estamos dispostos a estar ali sendo Arão e Ur na vida do pastor Ronan e da pastora Karine no Caiçara? Porque vão enfrentar batalhas. Vão enfrentar batalhas. E se o Senhor levantou, levanta como levantou Moisés. Mas Moisés não conseguiu fazer nada sozinho, ele teve dependência. O Senhor tem colocado pessoas, povos, crianças na mão da Ibe Filho. Será que a Ibe Filho tem se mostrado que somos dependentes do Senhor? Não é os pastores, não é os líderes, é toda a igreja. Nós precisamos realmente sermos dependentes do Senhor. Para quando vier as batalhas, para quando vier a perseguição, quando as portas das igrejas brasileiras não puderem mais abrir, como vai ser sua vida cristã dentro da sua casa junto com a sua família? Como é seu relacionamento dentro da sua casa? Essa bandeira que Moisés se levantou naquele lugar, será que você vai conseguir manter esta bandeira levantada dentro do seu lar? A bandeira de Cristo? Será? Será que nós temos colocado dentro da nossa casa a bandeira do amor? Será que meus filhos, meus netos olham para mim e vai ver, vovó? Olha minha avó. Olha como minha avó é. Olha o exemplo.
Porque nós estamos olhando muito o exemplo dos nossos missionários. É o que a Andresa falou. Procure viver a sua história. Procure escrever a sua história. E ela está escrevendo a dela lá com a Laninha. Lá no Curu, Sanzinho. Lá naquela ilha lá. Ilha remota. Confins da terra, como se diz, né? Então, como está sendo a nossa vida? Como estamos vivendo? Nós precisamos de entender que quando nós somos dependentes do Senhor, nós vamos vencer e entender qual é o poder da oração para vencermos as nossas batalhas espirituais. Nós levantarmos mãos santas diante do Senhor, diante das nossas adversidades, falar: Senhor, eu dependo do Senhor. Esta batalha não é minha, esta causa não é minha, esta causa pertence ao Senhor. Será que realmente temos vivido na dependência de Deus? Será que o Senhor, nós temos levantado o nosso altar diante do Senhor e colocado Ele em primeiro lugar, no centro da nossa vida? Será que realmente nós temos tido intimidade com Deus? Porque intimidade com Deus é para os que o temem. Põe lá para mim Salmos 25:14, Maicon, por favor. A palavra do Senhor diz, gente, é muito bom ler a palavra. Eu tenho falado muito, a gente tem um grupo aí de oração ao meio-dia. Nós temos aí 19 mulheres, que a gente ora de segunda a sexta, por um grupo de mulheres, umas 93 mulheres. Temos alguns pastores da igreja também que participam conosco. E é o que eu tenho falado, gente, é o nosso posicionamento, é a nossa intimidade, é diferente. O que a gente precisa de fazer, não que a gente seja boa. São mulheres que se dispuseram um tempo aí de tirar uns 20 minutos, 10 minutos, orando porque a gente nem sabe. E a gente tem ensinado isso. Essas pessoas que têm ouvido. Que a gente precisa ter uma vida de intimidade, uma vida de dependência do Senhor. Mas o Senhor falou comigo nesses dias: Beth, como está a sua dependência, como está a sua intimidade, como está a sua vida de oração, como que está você diante das estações da sua vida, como está você dentro da sua casa. Quais são os seus exemplos? As pessoas olharem para você, vai ver você como? Aquele povo de Israel olhava para Moisés, olhava para Josué, olhava para Ur, olhava para Arão. Eram referências. E Moisés era referência para Josué, principalmente para Josué, para Ur e para Arão. Porque eles se dispuseram a estar com ele. E nesse tempo, o que nós temos feito? Aí vamos falar da intimidade, que eu já comecei, vamos terminar, né? A intimidade com Deus é para aqueles que o temem, né? A intimidade do Senhor é para os que temem, ao qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Qual tem sido a nossa realidade? Será que nós realmente temos vivido o que Paulo ensinou lá em Filipenses 4:13? Maicon. Será que realmente nós podemos dizer, como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece? Será que a nossa dependência realmente tem sido desta forma? Que tudo posso naquele que me fortalece? É o Senhor que tem te fortalecido diante das suas batalhas? Ou você mesmo tem tentado fazer as coisas por si próprio? Ou eu tenho tentado fazer as coisas por mim própria? Eu tenho sido uma mulher dependente do Senhor. Será que minha coragem pode ser marcante por onde eu passo? Será que minhas estratégias de vida, meus ideais,
meus propósitos estão sempre sendo direcionados por Deus? Será que realmente eu posso dizer que tudo posso naquele que me fortalece? Amém? Senhor Deus, essa é a tua palavra, Pai. Senhor, que possamos depender do Senhor, porque de ponta a ponta, de Gênesis e Apocalipse, Pai, ao lermos a tua palavra, nós vemos, ó Pai, que estes grandes homens, assim como foi Moisés, Arão, assim como foi Josué, forte e corajoso, Pai, assim como foi Neemias, Jeremias, assim como foi Abacuque, Pai, naquela oração que ele diz: ainda que a figueira não floresça, oh meu Deus, ainda que a vide não dê o seu fruto, Pai, ele ali numa atitude de fé, ele diz que todavia ele se alegraria no Senhor. Será que nós temos nos alegrado no Senhor, independente da situação em que passamos, meu Pai? Será que temos tido sede do Senhor, dependência de estar na presença do Senhor, depender do Senhor, Pai? Oh, meu Deus, olha para dentro de cada um de nós, Pai, a começar em mim, Senhor, para que possamos viver experiências incríveis com o Senhor. Às vezes estamos enfrentando batalhas familiares, Pai, às vezes não sabemos nem como falar com os nossos filhos, com os nossos esposos, Pai. Às vezes estamos abrindo brecha dentro da nossa casa, estamos deixando de ser exemplos, testemunhos, ó Pai. Oh Deus, nos dê sabedoria para com os nossos, ó Pai. Nos dê sabedoria em nossos trabalhos, na nossa vizinhança, Pai, no seio da nossa família, nossa parentela, para que as pessoas possam olhar em nós e ter vontade, falar: eu quero servir a Jesus, porque vocês são diferentes, vocês é um povo diferente, vocês é uma família diferente, que nós possamos, ó Pai, atrair pessoas até ao Senhor, até a Tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, muitas vezes vamos alcançar, não por palavras, mas pelas nossas atitudes, pelos nossos exemplos, meu Deus. Ah, meu Deus, meu Deus. Eu clamo a Tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Oh, Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a combater o bom combate, Senhor. Completar a carreira que o Senhor propôs a cada um de nós, ó Pai. Para que o Senhor, quando chegarmos diante de Ti, o Senhor diz: vinde benditos, recebei por herança aquilo que eu tenho vos preparado desde a fundação do mundo, Pai. Meu Deus, olha para dentro de nós, para que possamos consertar, acertar, refazer, diante da Tua presença, aquilo que precisa ser feito, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Você que está aí nos escutando na rede social, se você precisa de uma oração, aquilo que você precisar, manda uma mensagem para nós que entraremos em contato com você. E eu te lanço um desafio: seja um bom leitor da palavra do Senhor, mas também em meditação daquilo que você tem lido, para que o Senhor possa falar em seu coração, para que a sua vereda, que ainda não, que está tortuosa, ela possa ser acertada, para que você possa ser uma testemunha do Senhor na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade, no seu estado, na sua nação e também até os confins da terra. Deus abençoe sua vida. É tempo de posicionamento. Jesus está voltando e todos nós vamos prestar conta diante dele. Quando ele chegar diante de você, ele vai te perguntar: o que tens em tuas mãos? E o que você tem? E o que você tem? E o que eu tenho? Porque ele perguntou primeiro para mim: o que eu tenho? O que você tem? Qual as dificuldades que você tem se colocado?
Quais os empecilhos? Será que as suas necessidades são primazias para a sua vida e você tem esquecido do Senhor? Então hoje é tempo de conserto. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e em secreto ele vai te ouvir. Deus abençoe sua vida.